E aí, irmãs e irmãos, tudo jóia com vocês? Eu espero que sim. Antes nós irmos rapidinho para o nosso vídeo de hoje, aqueles nossos pedidos de todo início de explanação. Curtam para a gente valorizar nosso conteúdo na plataforma, deixem um comentário maroto do engajamento, compartilhem para a gente furar nossa bolha, se inscrevam no canal e apertem o sininho para vocês receberem todas as notificações e vamos pro front. Galera, a parada é a seguinte, hoje a gente vai falar sobre a renda básica universal. Por quê? Porque esse tema ele é imprescindível para a gente na atual circunstância. Porque o mundo pandêmico, ele colocou a gente numa situação de vulnerabilidade social maior do que já era outrora. Essa questão dos isolamentos, a questão da perda dos entes familiares, provedores por conta de morte oriunda da Covid-19, a dinâmica, a mudança, a questão do home office, a mudança da a dinâmica das relações laborais, elas todas foram completamente modificadas agora nos últimos 2 anos por conta da sindemia da Covid-19. E aí, o que a gente encontrou? A gente, infelizmente, junto com a questão da patologia, a gente teve de maneira concomitante o pior, o vagabundo, o pior presidente da história do nosso país. A gente teve o infeliz azar de tê-lo nesse momento adverso. Então, o que aconteceu? O Brasil se encontra hoje numa condição mais ou menos da década de 50 do século passado. Ele realmente conseguiu fazer 50 anos em 5, só que para trás. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar em pauta hoje a discussão da renda básica universal. O que é a renda básica universal, afinal de contas? Que é para ficar uma coisa bem sucinta, uma coisa bem explicada, bem didática, bem mastigada, que é para todo mundo entender. E se você que está me assistindo, tiver a oportunidade de conversar com outras pessoas, você vai ter o subsídio para conseguir incutir na cabeça dela algumas perspectivas. Vamos começar desconstruindo o primeiro mito. O primeiro mito que a gente tem para desconstruir é o mito de que a renda básica universal ela é esmola. Cara, quando você vê uma pessoa falando isso, eu não vou dizer para você agredir essa pessoa fisicamente, mas agrida verbalmente uma pessoa dessa. Agrida. Chame de imbecil, de burro, de idiota, porque uma pessoa é tudo isso. Por quê, gente? Vou explicar. Vamos agora explicar. Primeiro a gente vai desconstruir isso porque a gente vai explicar. Usar de inteligência, o intelecto. É o seguinte. Hoje em dia, a gente tem uma condição específica do capitalismo. Eu vou falar de uma maneira superficial para a gente entender, que a gente pode abordar no momento posterior, mas agora é só para a gente entender a função da renda básica universal. A gente, há coisa de 50, 40 anos, a gente está numa migração no que tange a perspectiva do capital. Por quê? Porque antes da década de 70, 80, a gente trabalhava com um modelo que eu acho que um monte de vocês já ouviu falar, que se chama o Fordismo. Era um modelo onde o capitalismo ele era produzido, aí tem aquelas especificidades sobre a linha de produção que eles pegaram do engenheiro Taylor. Tem a questão da alta demanda, foi uma questão também do tempo onde o capitalismo produtivo ele teve que fazer o capitalismo em si, na verdade, ele teve que fazer algumas adequações na sua estrutura, por quê? Porque ele tinha o rival, ele tinha o socialismo, ele tinha um confronto, um contraponto na sociedade para fazer com que ele se aperfeiçoasse um pouco mais, aonde a reprodução do capital ela era mitigada um pouquinho para sobrar uma migalha para a sociedade, esse período que ficou conhecido como os anos de ouro. Muitos chamam de social-democracia, outros chamam de tem várias nomenclaturas, mas vamos ficar com a nomenclatura da social-democracia. Então é o seguinte, da década de 70, 80 para cá, a gente entrou no momento que é o pós-fordismo. Outros chamam de taylorismo, tanto faz, mas vamos chamar de pós-fordismo, que é o seguinte, a gente saiu da era da produção material do capitalismo, da reprodução do capital, da dinâmica dele na sociedade, para o capitalismo imaterial. Então, o que aconteceu? A gente não tem mais o capitalismo, ele chegou no seu apogeu, ele chegou no seu clímax. Por quê? Porque quando você vai ler no livro 1 do Capital, Marx ele trabalha com uma pequena equação que é a seguinte, que é M D', que D é o dinheiro inicial, o M é a mercadoria e o D' é o dinheiro potencializado, o dinheiro da reprodução do capital. Essa equação DM, D', ela é a equação do capitalismo, do capitalismo produtivo, do Fordismo. Mas o capitalismo, a mercadoria,
ela é, podemos dizer assim, que um efeito colateral do capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo ele não está aqui para suprir as nossas necessidades, o capitalismo não está aqui para desenvolver a sociedade, o capitalismo não está aqui para criar desenvolvimento tecnológico. O capitalismo tem uma função. A única coisa que ele é preocupado é na sua autorreprodução. Então, quando a gente, nesse momento do capitalismo produtivo, onde você tinha aqui no meio da equação a mercadoria, era um ricochete da questão da reprodução do capital. Só que aí no modelo, como eu estou explicando para vocês, o modelo pós-fordista, ele conseguiu chegar no seu apogeu, que foi o clímax do capitalismo financeiro. E no capitalismo financeiro, funciona o seguinte, é D traço D linha, que é onde você pega o dinheiro, aplica esse dinheiro em qualquer porcaria dessas que tem fundo de pensão, bolsa de valores, títulos da dívida pública, e depois você pega o dinheiro potencializado, pega esse dinheiro inicial mais uma gordurinha. E aí vocês estão sacando que nessa dinâmica do capital, a gente como trabalhador, a gente saiu da jogada, porque pelo menos quando tinha o capitalismo, pelo menos, eu dou detalhe, eu não estou aqui fazendo apologia ao capitalismo, mas eu estou falando o seguinte, que quando a gente tinha uma possibilidade de ter o trabalho, de ter o capitalismo material, de ter a reprodução da nossa materialidade, a gente tinha a questão da produção, a questão do trabalhador. E pelo menos o trabalhador, ele continuava nesse ciclo de reprodução do capital, mas ele pelo menos ele tinha a contrapartida, que era a prestação pecuniária dele, o salário. Aí a gente conseguia entrar nessa dinâmica da subsistência humana. Agora com essa nova dinâmica do capitalismo financeiro, a gente sai dessa jogada. E aí, como a gente sai dessa jogada? Mas só que o capital ele continua pegando, ele continua extraindo a nossa mais-valia através do Estado, ele continua extraindo a nossa mais-valia através do nosso trabalho, nesse tipo de plataforma agora que vocês estão me observando agora. Então, ou seja, a gente saiu da jogada do capitalismo material, da jogada do capitalismo, desculpa, do capitalismo financeiro, onde é só D e D linha. O que aconteceu? Mas a gente sai da jogada como ator social, mas a gente continua sendo usurpado, a gente continua sendo sendo extraída a nossa mais-valia em detrimento da nossa existência, em prol da reprodução do capital. Aí o que é a renda básica universal, meus amigos? Que é para a gente chegar na conclusão. A renda básica universal é o quê? É essa contraprestação. Por quê? Porque o Estado já tira um catatal de mais-valia. Por quê? Porque ele, infelizmente, nesse momento, ele tá sequestrado pelas grandes corporações, pelo grande capital. Quando a gente trabalha numa plataforma dessa bem aqui, e é qualquer tipo de plataforma, não é só a produção de conhecimento como a gente está fazendo aqui agora, é o seu filho que está assistindo agora, ou até mesmo você que está assistindo agora, quando você vai jogar Free Fire, a plataforma está sugando a sua mais-valia. Por quê? Porque você está produzindo o algoritmo. O algoritmo ele vai se aperfeiçoando cada vez mais com maior número de interação. Então, ou seja, a gente está sendo, a nossa mais-valia está sendo retirada. Então, ou seja, a renda básica universal, ela é uma contraprestação pecuniária por toda essa mais-valia, esse mais-valor que ele está sendo retirado da gente e ele não volta em nenhuma maneira, porque antes a gente tinha pelo menos a contraprestação pecuniária na perspectiva da produção da mercadoria, a gente como trabalhador, o dito trabalhador tradicional, ou que trabalha 44 horas por semana, 8 horas por dia e tudo mais. Então, gente, quando vocês verem uma pessoa falando sobre isso, explique de uma maneira detalhada. É só você chegar e falar para a pessoa o seguinte, cara, a renda básica universal ela não é esmola, por quê? Porque ela é o pagamento pelo nosso serviço. Aí a pessoa não vai entender, como assim nosso pagamento? Aí você explica de maneira bem didática isso que eu acabei de falar para você, ou de maneira mais sucinta ainda, você pode explicar que a gente tem essa condição aqui de trabalhadores no âmbito da nossa sociedade, que alguns autores chamam isso de biocapitalismo, e aí a renda básica universal é simplesmente o pagamento por esse trabalho que a gente não consegue vislumbrar assim com muita facilidade, que a gente não consegue vislumbrar com essa perspicácia, porque como vocês veem, tem um mecanismo mais sofisticado por trás. Então, vamos tirar da cabeça das pessoas para a gente começar a colocar, pelo menos no âmbito da discussão, que vai ser o seguinte, a gente está em um ano eleitoral onde vai ser a primeira grande eleição pesada, que é a eleição nacional, nesse período de pandemia, e se Deus abençoar daqui até lá, nesse período de pós-pandemia. Mas a gente tem que colocar para a gente empurrar para a esquerda, porque infelizmente, como
nesse período do capitalismo financeiro, do biocapitalismo, do capitalismo imaterial, a gente está pegando muito retrocesso. Aquele período lá glorioso de social-democracia dos anos de ouro, a gente cada vez mais foi perdendo, ainda mais num país como o Brasil, que não teve a capacidade de se desenvolver, que não teve a capacidade, nunca teve uma capacidade produtiva, sempre foi um fazendão do mundo. Então, esse tipo de perspectiva, ela é muito mais importante em países como o nosso, que tem umas crises mais pesadas, países em desenvolvimento, países onde índices de pobreza e miséria são muito altos, é mais imprescindível do que em países de ponta, os países do norte global. E, gente, só uma última questão também, como eu estou falando muito para vocês sobre a gente puxar para a esquerda, só uma última informação. A questão da renda básica universal, ela é liberal. Por quê? Ela é liberal pela perspectiva de que você vai chegar e vai dar o dinheiro na mão da pessoa e a pessoa vai reproduzir o capital. Ela não é uma política de esquerda, ela é uma política que a gente está pegando, uma política neoliberal para tentar sanar um pouco da nossa sociedade, que é o quê? Fazer com que as pessoas continuem existindo. Dito isso, minha gente, eu gostaria muitíssimo de agradecer a todos vocês e sempre aquele nosso recado final de todos os vídeos, que é o quê? As minhas sinceras condolências e meus pêsames para todas as pessoas que se encontram agora no momento de luto ou que nunca vão superar esse momento de luto por conta de uma perda de um ente querido proveniente da Covid-19. Nós somos mais de 620 mil irmãos que nos deixaram por conta dessa doença asquerosa. E para todas as outras pessoas, vamos pro front, vamos usar a cabeça, vamos batalhar em todas as perspectivas, no audiovisual, na música e tudo mais. Use algum talento que você tem, e você tem algum talento. Vamos conversar, vamos botar no ciclo de conversa as temáticas, vamos discutir, vamos estudar, vamos aperfeiçoar e vamos arrastar o mundo para um mundo melhor. Vamos trazer a gente para a esquerda, em prol do desenvolvimento da sociedade, em prol de uma sociedade menos desigual, em prol do mundo melhor, gente. É isso que a gente tem que fazer. E dito isso, minha gente, gostaria muitíssimo de agradecer a presença de todos vocês. Um grandíssimo beijo a todos e um fortíssimo abraço.